amigos e amigas do Ouse, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estamos começando hoje aqui um novo projeto no Ouse Saber, um projeto aqui no nosso canal do YouTube e no Lexfy. Então mando um forte abraço para quem estiver vendo aqui esse novo projeto, tanto no YouTube quanto no Lexfy, ouvindo no Lexfy, o nosso aplicativo que disponibiliza conteúdo em áudio e em vídeo. Mando um abraço para todos aqueles que nos seguem no YouTube e no Lexfy. E hoje nós estamos começando aqui um projeto novo, algo que muita gente pediu, que é o projeto Trajetórias. O Trajetórias do Ouse Saber, ele busca trazer para a comunidade jurídica, para a comunidade daqueles que estudam para concurso público, algumas trajetórias de sucesso, algumas trajetórias muito exitosas em concursos públicos que podem servir para inspirar outras pessoas e também funcionar como um painel de boas práticas, um painel que pode mostrar para aqueles que estão se preparando para concurso algumas estratégias que funcionam e que ajudam você a se preparar melhor. E hoje a gente começa aqui com um convidado a quem eu agradeço muitíssimo, que é o Vitor Nogueira Pinho. Foi aluno do Ouse Saber na sua preparação, é aluno aprovado na magistratura do TJ Ceará, é aqui do Ceará, de onde o Ouse Saber também é, e hoje em dia é professor do Ouse Saber também. Então é muito gratificante para o Ouse ter um ex-aluno como professor hoje e começando aqui o nosso projeto Trajetórias. E aí eu queria que o Vitor, já de início, tanto pudesse cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, como pudesse falar um pouquinho da sua história, né? Quando você decidiu ser juiz, se você fez outros concursos antes, como foi que começou a sua história, a sua caminhada aí nos concursos públicos, realmente? Assim, de início, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu tinha o objetivo, o princípio, de a carreira da Polícia Federal, para ser delegado. Foi algo que sempre me atraiu, algo que, desde criança, eu gostava. Minha mãe dizia que eu já brincava de... Meu primeiro brinquedo foi aquele revólverzinho do Rambo. E era algo que tinha bem essa identidade com essa carreira. Só que, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu nunca fui um aluno muito exemplar no colégio. Tem uma trajetória até um pouco complicada no colégio, mas consegui entrar na faculdade de Direito. E quando eu entrei, eu botei como objetivo, até porque, como eu venho de uma família simples, pagar aquela faculdade era algo que a gente tinha que abrir mão de alguma coisa. E por eu ser filho único, meus pais conseguiram me ajudar. Tive uma bolsa de 50% de um programa governamental, e os outros 50% eu pagava com a monitoria exercendo na faculdade e com a ajuda dos meus pais. Isso é até bacana, né, Vitor? Desculpa te interromper, mas isso é até bacana para mostrar que as pessoas dos mais diferentes segmentos sociais e com as mais diferentes trajetórias de vida podem chegar a esse sonho, que é o sonho de muita gente, ser juiz, né? Isso, e eu estudei escola pública a minha vida inteira. Então, assim, desde todas as séries, eu estudei em escola pública. E como minha família conseguiu ter um pouco de melhora financeira, eu decidi entrar na faculdade para perseguir esse sonho, que era algo bem remoto, assim, algo que era bem adormecido, algo que eu sequer acreditava de verdade, né? Era algo que só estava no fundo do coração, mas que não era palpável, aquela realidade que eu vivia. Mas as coisas melhoraram e eu tive a oportunidade de fazer essa faculdade. Fiz a faculdade e, como eu vi o sacrifício dos meus pais, eu disse assim, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho que me dedicar, eu tenho que tentar ser melhor do que o meu amigo que está do lado, mas não sob aquela perspectiva arrogante, mas assim, puxar aquele sentimento de fazer alguma coisa de boa daquela faculdade. Comecei a me apaixonar pelo direito. Foi uma coisa que eu recomendo muito. Você disse que na época, desculpa te interromper de novo, mas você disse que na época do colégio tinha sido um aluno mediano, e na faculdade foi um aluno acima da média ou manteve um padrão de desempenho mediano? Na faculdade eu não fui um aluno tão acima da média, apesar de que eu provavelmente era um dos que estudavam mais, porque eu não estudava para a faculdade. Sim. Então eu não assistia
tantas aulas, e eu para que os professores... Para terror dos professores, né? Para terror dos Os professores. professores que não laboravam a falta de equipe. Uhum. Mas assim, nunca fui um aluno de assistir. Deixa eu ver se eu aulas. entendi. Na época da faculdade você já estava estudando para concurso? Então, no primeiro semestre da faculdade, eu fiz o primeiro semestre, foi daquele jeito, até pelas minhas dificuldades de todo o período anterior à faculdade. Financeiras mesmo, Não só financeiras, mas de aprendizado. Sim. Até porque, como eu vim da escola pública e eu não era dos esforçados, não era dos bons, digamos assim, eu tinha dificuldades mesmo de ler com qualidade. Tudo isso eu fui aprendendo no primeiro semestre da faculdade, para que a partir do segundo semestre eu pudesse estudar mesmo. E a partir do segundo semestre eu comecei a estudar, me apaixonar. No terceiro semestre já fui monitor de Direito Penal, Penal 1. Bacana. E ao longo de toda a faculdade, até por gostar das matérias e também por ajudar no desconto que tinha na faculdade, eu fui monitor durante toda a faculdade, fui monitor de Penal 1, de Constitucional 3, monitor de Processo Penal e monitor de Constitucional 1. Então fui monitor durante toda a faculdade. E fui me apaixonando pelo estudo. Eu acho que uma das dicas principais que eu dou para todos os amigos que me perguntam qual a melhor dica para sobreviver a trajetória, que é muito difícil. Porque o que é difícil não é sentar numa sala de estudo e passar 8 horas. O difícil é fazer isso por 3 anos, por 2 anos, por 5 anos. Cada um vai apresentar sua dificuldade e vai levar menos ou mais tempo. Mas assim, a dica que eu dou é você gostar do que você faz. Você sentir prazer em abrir aquele livro e estudar, com paixão mesmo. Eu sei que é difícil, mas assim, tente gostar, tente abrir aquele livro, ler a primeira página e dizer assim, como é que eu sobrevivi tanto tempo sem direito tributário? Com tributário e financeiro é mais difícil ainda, né? Como é que eu vivi Mas eu costumo dizer sempre, também já escrevi até um texto no próprio Instagram do Ouço sobre isso, que era também era uma característica que eu acho que era positiva em mim. Então eu estudava para concurso na biblioteca pública na época, né? Na época não tinham salas de estudo, como tem hoje. E eu lembro muito fortemente na alma, uma lembrança sensitiva, assim, de a sensação que eu tinha no final do dia, né? Aquela sensação de que, assim, poxa, hoje eu aprendi muito. Hoje eu consegui ler 100 páginas e são 100 páginas que são patrimônio meu agora, né? Ninguém tomou mais de mim isso aqui. É óbvio que quando dá ali com uma semana você já não lembra de tudo tão direitinho, tem que revisar. Só atrás da nossa memória, né? Mas essa sensação de, ao final do dia, ter aprendido, eu acho que é uma das coisas que é motivadora, né? Que faz você continuar, porque realmente seguir por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos nessa intensidade realmente é muito difícil. Perfeito. Quando foi que você começou a estudar para concurso? Assim, no início da faculdade, como eu tinha falado, eu fui me apaixonando pelas matérias e fui estudando. Eu estudava assim, sem um objetivo imediato de um concurso. Eu peguei Direito Penal, comecei a estudar, comecei a ler um livro bom, lia outro livro. Mas assim, quando eu comecei a estudar mesmo, assim, foi quando o peso da faculdade veio sobre as minhas costas. Que eu acho que é uma coisa que quase todo mundo sente, aquela ideia de que por mais que você estudou muito, você sente que você não sabe de nada, que é um sentimento normal de quem está se formando e de quem acabou de se formar. Eu disse, agora eu tenho que ter um objetivo direto para a minha vida. E foi a partir daquele momento que eu comecei a experimentar um estudo para concurso. De criar horários, criar uma diversidade de disciplinas por dia, de métodos, de jurisprudência. Então foi mais ou menos no 8º semestre da faculdade que eu comecei a estudar para concurso. Digamos que... aproveitando aquela base que eu tinha formado. Digamos que a partir do 8º semestre você começou a estudar com método. Com método. Perfeito. E qual era o seu método de estudo? Assim, o meu método, eu fui aprimorando ele. Uma coisa que eu ouvi uma vez que foi muito importante e marcou muito foi que às vezes a gente leva mais tempo aprendendo a estudar do que efetivamente o período que você leva daquele momento para a aprovação. Essa observação é muito boa. Você primeiro tem que aprender a estudar para depois colher os frutos do estudo em si. Muito boa essa reflexão. E antes do TJ Ceará, eu tinha feito o concurso da Defensoria Pública da União, pelo qual eu fiquei uns 10 questões do corte. O 6º concurso. Da Defensoria da DPU, né?
que também não era um concurso que eu tinha muito foco, mas assim, abri o CESP, eu comecei a fazer questão de CESP, fui tendo uma certa identidade e decidi fazer para poder ir experimentando e galgando, né, cada vez melhorando. No concurso da Defensoria Pública de Pernambuco, foi que eu passei a aplicar um método que eu vim usando e vim aperfeiçoando apenas, que era um método de questões, né, de jurisprudência. Então, fazer muitas questões e muita jurisprudência e criei uma forma de estar sempre revisando, até porque cada vez que a gente lê um novo informativo ou um informativo que a gente já leu, a gente tem uma percepção nova, um detalhe que a gente não entendeu e que a gente vai entendendo com a repetição. Então tinha um programa de áudio que eu fazia o resumo de jurisprudência, programa de áudio que eu escutava no carro, dirigindo, escutava para onde eu ia, eu estava escutando aquilo. Lembro que, por exemplo, na oral do TJ, que quando meu pai estava fazendo um tratamento de saúde que ele ainda está passando, eu escutava, como eu tinha que estar direto com ele, durante quase todo o período da oral, eu escutava direto. Então eu estava lá no hospital com ele estava fazendo um exame, eu escutando, eu estudando, abstraía, botava o fone, escutava dirigindo. Então assim, hoje a tecnologia ela nos permite isso, né? Perfeito. Perfeito. Inclusive, é a experiência que a gente vai viver aqui também, né? Essa sua entrevista vai estar disponível também em áudio no Lexfy e outras pessoas vão estar ouvindo também, né? A gente tem que usar esses benefícios da tecnologia para preparação em concurso também. Mas nós já estamos com 12 minutos aqui, vamos fazer um pequeno intervalo, um intervalozinho de 30 segundos, então não sai daí que já já a gente volta com mais perguntas aqui do Vitor para ele passar para vocês mais um pouco da experiência dele e aí a gente vai começar a ver quais foram essas fórmulas de estudo que ele usou, como ele se preparou para a prova objetiva do concurso da magistratura do Ceará, como ele se preparou para a subjetiva, para a oral, e aí a gente vai discutindo tudo isso aqui no restante da nossa entrevista aqui no programa Trajetórias, tá bom? Então a gente volta já já. Fala pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Santos aqui, passando para convidar todos vocês a conhecerem o nosso curso sobre a lei anticrime. O curso está super bacana. Vão ser pelo menos 3 aulas abordando todas as modificações promovidas no Código Penal, no Código Processual Penal e na legislação penal extravagante. Tudo isso por um preço super acessível. Você terá acesso, além das videoaulas, a um material escrito, resumos sobre as aulas, com todos os detalhes que você precisa saber. Também terá acesso a exercícios de fixação para você poder sedimentar, consolidar o conhecimento. Então não percam a oportunidade. Conheçam o curso, tenho certeza que é a melhor forma de se preparar para antecipar as questões que podem ser feitas nos próximos concursos públicos, especialmente nesse ano de 2020. Então, um forte abraço a todos, não deixem de conferir. Vamos lá, galera, vamos voltar aqui com o nosso segundo bloco do nosso programa Trajetórias. Nós estamos recebendo aqui o Vitor Pinho, que é aprovado no TJ do Ceará, que está passando aqui para a gente um pouco da experiência dele, como foi a preparação para concurso, né? Está sendo muito enriquecedor aqui, mais uma vez te agradeço. E, Vitor, a minha pergunta nesse retorno é, quando você se formou realmente pós-faculdade, quais foram, você já tinha começado um estudo para concurso antes, mas quais foram assim, as grandes dificuldades do estudo pós-faculdade? Né? O que você sentia de maior dificuldade? O que você acha que você tinha assim, de mais obstáculos a vencer nessa sua preparação? Assim, dificuldades, acho que todos temos, né? Mas assim, a grande dificuldade aqui na faculdade, a gente vai estudando um conjunto de disciplinas e que quando a gente começa a estudar para um concurso, especialmente um concurso da magistratura, da MP e outros concursos que tem uma variedade de matérias que é muito grande, às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir, por exemplo, conciliar um processo civil com outras matérias que a gente tem. Então, esse rodízio de estudo sempre foi uma dificuldade para mim, essa conciliar ao mesmo tempo muitas matérias. Então eu nunca consegui estudar 2 matérias por dia, eu sempre estudava uma. No primeiro bloco eu te perguntei, mas acho que a conversa acabou tomando outro rumo. Eu te perguntei quando você tinha decidido ser juiz, aí você começou falando que na verdade o primeiro desejo era de ser delegado,
E eu acho que a gente não falou quando é que houve essa mudança da chave. Quando foi mesmo que você decidiu ser juiz? Assim, como eu tinha dito, assim, eu me apaixonei muito pelas matérias jurídicas, por penal, por processo civil, por civil. Então eu queria uma atividade que eu pudesse exercer o conhecimento que eu estava obtendo, o conhecimento que eu ainda teria de obter, até porque o conhecimento de faculdade é muito raso para um cargo que a gente vai exercer no futuro, mas eu queria um cargo que me permitisse exercer toda essa potencialidade que essas matérias me permitiam. Então, um cargo de delegado, apesar da nobreza do cargo, isso é um cargo maravilhoso, ele é um cargo mais da prática, de investigação. Já o cargo de juiz, ele me permitiria exercer o estudo, o conhecimento jurídico em si, não o investimento, a investigação, essa atividade. A gente estava conversando também antes aqui do programa, você estava dizendo que gosta muito de direito processual, né? Eu acho que também, isso influencia muito, né? Nessa questão da magistratura, ela tem que lidar muito com o processo, né? Tanto civil quanto o penal, então acho que isso, talvez por isso, né, também influencie muito. Eu gosto, como a gente tinha comentado, o processo civil foi uma matéria que eu fiquei um pouco enrolando, porque como eu gostava muito de penal na faculdade, eu fiquei tipo assim, vem aquela história do ver um novo Código de Processo Civil, eu disse assim, não, vou pular essa cadeira. Vê um novo Código de Processo Civil, aí eu, não, vou pular esse semestre. Aí chegou um momento que eu disse assim, agora eu vou ter que estudar o processo civil. Mas quando eu comecei, eu tive um professor maravilhoso, assim, acho que o professor Fernando Negreiros, maravilhoso professor, foi meu professor também. Que me despertou a capacidade de gostar, que começou com TGP. Tem um livro maravilhoso de TGP, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de ler aquele livro, e ele até me falou, acho que você foi a primeira pessoa a ler meu livro, por inteiro, né? Que foi um livro assim que eu peguei, assim que saiu, né, que ele me presenteou com um, e eu comecei a ler. E um livro maravilhoso, e ali, apesar de que já foi após o processo civil, eu gostei mais ainda de TGP, mas o professor Negreiros, ele me ajudou a despertar essa paixão aí pelo processo civil, e a partir de então eu enveredei para o lado do processo. E da magistratura, por via de consequência. E no seu estudo para concurso mesmo, um obstáculo grande que você teve, você disse que era superar essas deficiências, digamos assim, da faculdade, né? No sentido de que a faculdade é algo que dá uma preparação básica, como tem que ser, mas não prepara o suficiente para concurso público. Teve mais algo assim que foi mais difícil, ou esse foi realmente assim a grande dificuldade, como eu havia falado inicialmente, foi essa dificuldade de conciliar todas essas matérias. E aqui eu poderia dividir um método, até porque a ideia é essa, que eu encontrei de estudar todas as matérias simultaneamente. Foi uma forma que a gente... Você estudava uma matéria por dia, ou 2 matérias por dia, ou várias matérias por dia, estudava legislação, como é que funcionava? O estudo mesmo de doutrina, de livro, eu só conseguia ler um livro por vez, uma matéria por vez. Só que eu criei um método, que eu não sei se é 100% meu, porque como todas as coisas que a gente pensa, alguém já criou, fez primeiro. Exatamente, Mas foi uma coisa que eu nunca vi ninguém ter feito antes, e que eu fui desenvolvendo. Foi a ideia de abrir um site de concurso, né? E eu abria aquele site de concurso, pegava as questões, e eu abria tantas questões quanto fossem as matérias. Então eu abria uma página de direito administrativo, uma página de direito ambiental, direito constitucional, direito consumidor, e assim ia por ordem alfabética, abarcando todas as matérias do edital. Então, como uma forma de não me auto-sabotar e estudar todas as matérias, eu fazia 10 questões por rodízio. Eu fazia 10, aí voltava 10. E questões que eu ia tendo certa dificuldade com aquele tema, que é uma forma também de você estudar a banca, e é uma forma de você também se conhecer e descobrir aquilo que você não sabe, ver aquilo que é mais importante estudar. Então eu fazia assim esse método, respondia 10, e aqueles pontos que eu via que estava sendo repetitivo, aí eu abri o livro, vi um comentário na internet, e assim eu fui estudando nessa preparação. E esse foi o método daquela parte que eu tinha falado, entre o estudar e o aprender a estudar para passar. Esse foi o método da minha diferença, fazer bons resumos. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Você sempre estava lendo um livro e fazendo esse sistema de resolução de questões com estudo, ou não? Você sempre estava fazendo o estudo e o livro vinha a reboque disso? Na verdade, assim,
como eu comecei a estudar desde a faculdade, eu tinha vários livros grifados, resumidos. Só que eu via que esse conjunto de livros juntos, eles não permitiam fazer boas provas. Bons testes, né? Vi os testes, eu vi que eu não estava indo bem. Então pensei, eu tenho que criar um método para que eu veja todas as matérias ao mesmo tempo, que eu possa aprofundar numa banca, até porque o site de questões ele te permite fazer essa seleção. Então isso me permitiu aprofundar naquela banca, ver o que aquela banca cobra mais, né? E o que eu tinha de mais dúvida, eu vi que eu não tenho responsabilidade civil do Estado, era um tema muito importante, que era um tema que caiu muito em administrativo. Eu ia no livro de administrativo sobre o ponto que era mais importante e eu tirando essas dúvidas. Então foi um método que me ajudou muito. E também outro foi a questão de fazer um ótimo resumo da jurisprudência. Perfeito. Então, assim, digamos, o carro-chefe da sua preparação para concurso era a resolução de questões. E o estudo da jurisprudência sempre atual, e era para onde eu ia, eu estava estudando jurisprudência. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom, né? O próprio OUSE nasceu por meio de simulações de questões. Os nossos cursos de objetivas e subjetivas, e mesmo de prova oral, ele é baseado na simulação de questões. É até interessante ouvir alguém falando justamente que o principal método de estudo é a resolução de questões. E eu acho isso fabuloso também, porque tem gente que estuda só doutrina, e não resolve questões, né? E acha que o principal é estudar a doutrina e acaba subestimando esse momento prático do estudo, que é a resolução de questões, né? Assim, quando eu explico o formato que hoje eu estou compartilhando com todo mundo aqui, que eu estudei, para algumas pessoas que eu conheço, né, que me perguntam. Mas assim, uma coisa que eu tendo a dizer, olha, você vai pegar um método desse, que é um pouco mais complicado, o método que eu faço na sua inteireza, né, o formato dos resumos, mas assim, você vai assimilar para o seu estudo um ou dois elementos, ou uma ou duas particularidades que a sua personalidade assimilou, o seu cérebro assimilou. Não é porque funcionou para você também que é a fórmula mágica, né? Eu tenho muito receio desse povo que vende fórmula mágica, né? Como se tivesse um comprimido que você toma e no outro dia você está passando para juiz, né? Então, um desses elementos ele pode servir e se adaptar ao seu estudo. Levou quanto tempo para você passar, depois de formado? Depois que eu tive o OAB, levou uns 3 anos. Eu tive muita sorte pelo concurso do TJC. Sair no timing certo, né? Sair quando você estava preparado, também tem isso. Eu tive 2 semanas do momento em que eu completei os 3 anos. Sim, perfeito. Para apresentar a inscrição definitiva. Perfeito, maravilhoso. Mas é o tempo de Deus, né? E me diga uma coisa, Vitor. Quais... em termos de doutrina mesmo, assim, não doutrina no sentido de literatura pesada, mas mesmo você estudava por sinopses, você estudava por resumos, você estudava pelos livros que você tinha grifados da época da faculdade, como é que era o estudo nesse ponto? Você resolvia a questão e quando você tinha essas questões aí que você sentia que tinha mais dificuldade, para que tipo de literatura você recorria? Porque muita gente tem essa dúvida, por onde eu estudo, né? Então, para responder esse questionamento aí do que provavelmente muitos dos que estão nos assistindo devem ter. Assim, como eu estudei, que é uma forma que eu não indico para quem já se formou e está começando a preparação. Assim, como eu já estudei da faculdade desde o início, então eu me permitia ler bons livros. Então, de penal, eu li o Rogério Greco, que é um livro que serve para concurso, mas é um livro que aprofunda, é um livro que explica os institutos, é um livro que te traz uma bagagem. Então, mesmo durante a preparação já para concurso, você seguia com bons livros de estudo. Só que assim, eu já ia só revisar aquilo que eu já tinha visto naqueles livros. Perfeito. Eu não ficava... Não era o livro que eu começava do zero, eu comecei pelo aquele livro. Então, livros de processo civil, eu li o Marinoni e eu li o Didier, que não são... são literaturas fantásticas, mas talvez não são tão para quem tem pressa, né? Mas assim, é muito bom saber disso, né? Porque assim, se criam alguns dogmas também, né? E é bom que a gente afaste esses dogmas, que você não pode estudar literatura, não pode estudar por livros bons. Você, no seu caso, né, aquela questão de cada um se conhecer, né? A sua realidade era aquela, você já conhecia os livros, já confiava nos livros, e para você não era demorado, porque você já tinha estudado, já tinha grifado aqueles livros, né? Então, ótimo, excelente. Mas para quem está começando hoje,
aí eu já falo sem experiência, mas eu falo pelo que eu vejo do que normalmente acontece, Excelente. que o estudo tem que ser o mais objetivo possível. Perfeito. Letra de lei, sinopses que são muito boas, tem várias sinopses que circulam no mercado hoje que são de muita qualidade, às vezes são sinopses que são fruto de resumos de livros acadêmicos bons, que o doutrinador tem a oportunidade de fazer sinopse, resume o livro e faz uma sinopse boa, tirando aquela parte que é mais o raciocínio jurídico, né? E transformando aquele livro numa parte mais objetiva. Você já falou bastante de jurisprudência, que estava sempre com a jurisprudência em dia, e lei, a leitura da lei para a prova objetiva, como é que era o seu estudo de legislação seca, digamos assim? Assim, eu confesso que eu estudava as leis, eu tive acesso, porque assim, eu acho que não tem como passar em concurso público sem ler a lei. Mas existem formatos pela qual você vai estudar a lei. Então eu estudava a lei resolvendo muitas questões. Então, se as questões elas são frutos da lei, normalmente, ou lei ou jurisprudência, e hoje, de forma mais difícil, a doutrina, logo, se você está estudando questões, você está estudando a lei. Então, pegava um vademecum, via a questão, via qual o dispositivo legal aquela lei, aquela questão correspondia, marcava o dispositivo e depois ia ler aquele dispositivo, para apenas ter aquela simbiose na prova, aquela familiaridade. Excelente, excelente. Ficou muito claro. E uma coisa que a gente costuma falar entre os professores do OUSE, né, é que assim, nas trajetórias, normalmente tem um momento que você se sente injustiçado, né, na caminhada de provas. E antes aqui, você até me confidenciou que numa prova de Pernambuco, sumiram com um gabarito seu, como é que foi isso? Assim, eu tinha feito a prova, eu acho que foi a minha segunda prova, depois da prova da DPU. Fui fazer a prova de Pernambuco, fiz uma nota boa, não lembro exatamente quantas questões eram. E eu esperando lá... Você me disse que era até uma nota alta, né? Bem alta. E eu esperando lá, botei no olho da vaga e tudo. Aí quando eu esperava lá o resultado, foi a seguinte informação na página da CESP: o candidato se recusou a transcrever a frase padrão do CESP. Como é que eu... Danou-se, né, Paulo? Usar o nosso linguajar nordestino e cearense aqui, danou-se, né? Como eu me recusei? Eu não lembro de ter me recusado, não. Posso até ter esquecido, ou não sei. Aí eu disse, bem, todos tiveram direito a consultar o seu gabarito. E eu, que era o mais interessado em consultar meu gabarito, porque tinha sido eliminado da prova... Era prova de defensor de Pernambuco. Não tive o direito de acesso, e eles não me permitiram acessar o gabarito sem assinatura. Eu disse, não, você não tem o direito de consultar o seu gabarito. Aí, como assim eu não tenho? Lógico que eu tenho, eu só quero consultar. Se eu não tiver assinado a frase, foi uma tolice minha, que no caso eu não me recusei, isso eu tenho certeza, mas eu posso ter esquecido, e o fiscal esquecido de alertar também. Isso é fato, acontece. Se a falha foi minha, tudo bem, né? Mas eu quero ver, só isso, eu só estou pedindo isso. E eles até hoje não mostraram esse gabarito sem a assinatura da frase padrão. Você acredita que foi perdido esse gabarito? Eu acredito que foi extraviado esse gabarito. Pra você ver, né? Acontece. Você fez quantas provas antes da magistratura do Ceará? Eu tinha feito a Defensoria da União e tinha feito a Defensoria de Pernambuco. Perfeito, perfeito. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, vai ser curtinho também, como o primeiro, e depois a gente volta para falar da prova subjetiva, que na magistratura eu acredito que seja um dos momentos mais temidos, realmente, porque tem a questão das sentenças. Então a gente volta já no próximo bloco com mais trajetórias aqui com o Vitor Pinho hoje. A gente volta já. Estou passando aqui para te fazer um convite. Você já conhece o Plenos? O Plenos é o nosso acompanhamento total, o acompanhamento completo para concursos públicos. O Plenos te dá todas as ferramentas que você precisa para aprovação. Materiais de estudo, videoaulas, um professor tutor para fazer o seu planejamento de estudos, questões objetivas e subjetivas, informativos comentados, estudo de legislação, é simplesmente tudo o que você precisa pelo menor custo-benefício do mercado. Então, não deixe de conhecer o Plenos, vai no site do OUSE e conhece o nosso acompanhamento completo para concursos. Valeu! Vamos lá, galera, vamos voltar aqui para o nosso terceiro bloco do Trajetórias, hoje com o Vitor Pinho aqui, aprovado
na magistratura do Ceará, com relatos aqui muito interessantes que eu acho que vão ajudar muita gente. Então, vamos continuar aqui, vamos falar agora da segunda fase, né? Passou na prova objetiva do TJ do Ceará, em casa. A primeira coisa que eu penso quando alguém passa na prova objetiva é assim, como controlar a ansiedade para a prova subjetiva? Você ficou nervoso para essa fase, teve dúvidas, hesitou? Como é que foi? Assim, só voltando um pouco, que quando eu fui fazer a prova objetiva, apesar de que era um concurso que eu não queria que tivesse saído naquele momento, porque era um concurso que eu queria. O concurso dos sonhos, era né? um concurso que estava nos meus sonhos. Então, é um concurso que eu não queria. Então, na noite anterior à prova, eu fui dormir mais ou menos assim, umas 5h30 da manhã para acordar para fazer a prova às 8, né? Você passou a madrugada da véspera? Sem conseguir dormir, não estudando, sim. sem conseguir dormir. Com aquele peso, sabendo que não tinha chance para passar no objetivo, porque assim, eu não estava me sentindo preparado. Sabia que o meu método estava em construção, estava dando certo, mas eu ainda não me sentia apoderado. É muito bom ver isso. Veio aqui hoje o aprovado dizendo que não se sentia, que foi dormir 5h30 da manhã, né? Que assim, é temeridade, né? Na verdade, né? Pra quem vai fazer uma prova de 4 horas, 5 horas. Aí quando eu fui fazer, quando eu vi o resultado, que aí eu disse aquela frase sabe? Aquela frase cearense, né? Agora danou-se. Agora né? danou-se. E agora o que eu faço? Né? Dei um desespero, eu pensei, parei. E assim, o que me veio à mente é a ideia de que, em matéria de conteúdo, o que ia me dar chance de ser aprovado era aquilo que eu já tinha estudado. Porque eu pesquisando a banca, no caso a CESP, eu via que ela não era uma banca que tinha que trazia muitas coisas diferentes. Era uma banca que tentava ser coerente com o que ela já trouxe no objetivo. Agora ela vai transportar aquilo para o formato subjetivo. Então comecei a me preparar com base naquele estudo que eu já tinha. Comecei a fazer um curso de sentença para ver os casos, né, para ver o formato, pontos que eu não tinha visto, a quantidade de formalidades que tem uma sentença criminal e uma sentença civil, que a sentença, especialmente a penal, a civil também, elas são mais questões de forma, elas são 50% a 60% questões de forma, do que propriamente conteúdo. Então eu precisava desse auxílio para conseguir botar no papel bem a forma, porque o conteúdo era já aquele que eu tinha experimentado para fazer a prova objetiva, né? Então, em matéria de estudo, eu não estudei muito diferente daquilo que eu já tinha estudado. Deu um pouco de foco em humanística, mas que eu acho que, fora o que a gente estuda normalmente, a única coisa que eu recomendo você estudar diferente é a diferentona. E no nosso concurso foi muito importante, que eu acho que foi 2 questões. Exatamente. Então foi... era uma matéria que... Foi bom por isso, porque assim, era uma matéria que ninguém tem muito costume de estudar, infelizmente. Quem estuda para a prova objetiva. E que todo mundo ali estava meio que concorrendo a partir daquele momento, né? Perfeito. Aprendendo coisas, aprendendo Habermas, Newman, que a gente normalmente no estudo objetivo não tem muita oportunidade, apesar de ser um estudo fantástico. Essa prova de humanística de vocês, eu sei, acompanho bem, eu lancei curso de humanística para ela, e foi assim um curso que para mim foi um divisor de águas também, enquanto professor de humanística, que eu acho que foi um dos primeiros cursos que a gente fez completo, tratando de todos os pontos do edital, e foi super feliz, assim, porque a gente acertou as 2 questões de humanística que caíram, eu lembro bem delas até hoje, e eram questões muito bem elaboradas, né? As questões do CESP, em geral, costumam ser muito bem elaboradas, e exigiam um bom conteúdo mesmo do candidato, e os 2 estavam lá no curso 12 também, para a prova subjetiva. Mas uma coisa que chamou muita atenção nessa prova subjetiva, era um concurso CESP, o da Magistratura do Ceará, foi a danada da correção de português, né? O português do CESP que sacrificou um bocado de gente. Como é que foi isso aí? Você teve problema com esse português do CESP? Eu tive um pequeno problema com o português do CESP, mas assim, o CNJ ele anulou a fórmula, né? Uhum. Através de um procedimento administrativo no CNJ, ele anulou a fórmula, e eu acho que assim, se não tivesse sido essa medida do CNJ, hoje eu acho que o TJ do Ceará teria uns 50 aprovados.
Foi um... Ou menos. Ou menos. Foi um negócio bem pesado mesmo, né? Pingo de I, pingo de J, eles faltavam tudo. Olha com o que o concurseiro tem que se preocupar, né? Com o pingo do I. Não basta saber a jurisprudência atualizada do STF e do STJ. Tem que botar o pingo do I, viu? Não basta saber o Bob, não. Tem que saber o pingo do I. Exatamente. Então, ó, bote os pingos dos Is, né? E como foi o resultado da subjetiva? Como foi receber o resultado da subjetiva? Assim, a subjetiva foi boa. Eu consegui passar de primeira, sem necessidade de recurso. E nas sentenças eu vi que as correções foram muito injustas. Isso foi fato. Muita gente que fez sentenças muito boas teve notas muito ruins. Aquela história, né? Em algum momento da sua caminhada você vai se sentir injustiçado. E aqui eu vou dar os devidos méritos à minha noiva, que eu fui fazer o TJ Bahia, porque assim, eu achava que passaria, porque eu lembro que fiz boas sentenças. Eu fui fazer o TJ Bahia, já triste que foi, tivemos a notícia do resultado das sentenças na sexta, e fui fazer a prova do TJ Bahia no domingo. Tipo, reprovei agora, vida que segue. E fui fazer o TJ Bahia meio decepcionado. E ela disse assim, vou fazer teus recursos. Eu, não falta 1,5 ponto, não vale a pena não. Ela, vou fazer. Quando você faz, ela não é do direito. Ela está fazendo direito agora. Mas ela é muito capacitada. E ela disse assim, vou fazer os seus recursos. Fiz um monte de promessas lá para ela. Se der certo, eu achava que foi. Vai ter gente que vai ter que casar agora, mas vai lá. E ela fez. E quando seu resultado, que deu certo, foi muito bom em méritos muito dela, da Fabiana. Perfeito. Então, mande aí um recado para a Fabiana, agradeço aí. Fabiana, você merece a metade do meu salário pelo resto da sua vida. Isso aí é quase pedido de casamento, né? Mas, exatamente. Vitor, e como foi a preparação para a prova oral? A prova oral, quando eu tive o resultado, assim, eu também vi a necessidade de manter todo o formato da objetivo, no sentido de que eu acho que é aquilo que vai cair. Ou seja, tá dando certo, não tem que inventar a roda, né? Não vamos reinventar a roda, vamos manter a roda no formato que ela já funciona hoje. Então comecei a estudar, procurei saber uma coisa que todos fizeram, eu acho que se juntaram algumas pessoas num grupo, e foram decifrando meio que os examinadores, sabendo qual era o perfil de cada um, e a gente foi a partir do perfil, aquilo que o examinador cobrava, tentando estudar o diferente, era isso. E também fiz a preparação do curso do OUSE, que eu realmente foi um curso que me deu muita base, que me ajudou muito, que vai dar muita segurança para você fazer a sua prova, vai corrigir coisas que, sobre a nossa percepção, são coisas bestas que a gente vê. Tipo aquilo como, essa postura, uma blusa preta. Então, assim, coisas que são simples e o curso do OUSE com a equipe dele vão explicar essas pequenas coisas que a gente não conhece. E são detalhes importantíssimos para a nossa aprovação, que representam décimos de pontuação e às vezes até uma aprovação. Uma vez que teve gente que deixou de ser aprovado por um décimo. E uma coisa que eu acho bacana dos cursos também, né, e que a gente tenta sempre fazer nos nossos preparatórios, eu acho que é aquela sensação de estar ali sendo avaliado por uma banca, vários professores ali lhe arguindo, e ainda nos cursos tem a peculiaridade dos colegas estarem ali assistindo e ouvindo, né? Eu acho que é o que mais próximo vai ter com a sensação real que você só vai sentir lá na hora mesmo. Né? O que é engraçado, uma sensação que é engraçada, que eu me senti mais nervoso respondendo as questões do OUSE, uma vez que todos os meus colegas estavam lá, professores, amigos, do que na hora da prova oral. Na hora da prova oral foi muito tranquilo. É muito bom ouvir você falando isso, porque é o seguinte, a gente fala isso para os alunos e eu percebo que fica na aula inaugural do curso de prova oral, e alguns eu vejo que ficam com um cara de cético, né? Que fica assim, como é que eu vou sentir mais nervosismo hoje aqui, que não vale nada, entre aspas, do que lá no dia da prova, que vale uma aprovação para a magistratura? Né? Mas é engraçado, muita gente se sente pelo clima que a gente cria lá, né, mais nervoso no curso do que na prova. E o objetivo é esse, né? Já que o objetivo é preparar, o objetivo é justamente que você fique mais tenso no curso do que na prova oral, né? Eu dei sorte também na prova oral. Eu vejo como sorte, muitas vezes algumas pessoas veem como um azar, de ser o segundo. Então, quando eu entrei dentro da sala, aquele espaço que a gente fez no confinamento, estava muito tranquilo.
Então, quando eu fui sorteado, que tem um sorteio dentro da sala, que eu fui o número 2, eu disse, pronto, foi um número muito bom, eu queria o 2 ou o 3. Por quê? Porque o primeiro vai ser... Quebra o gelo. Vai para quebrar o gelo, é aquele que, de certa forma, vai ser o parâmetro dos próximos. Mas eu queria ser o segundo ou o terceiro. Aí, pronto, eu vou ser o segundo, fui tranquilo, aproveitei que naquele momento eu estava muito tranquilo, respirei, olhei fundo através do vidro e disse assim, vai que se for sua hora vai ser, ninguém vai te tirar. Se não for sua hora, que Deus dê força pra gente continuar. Perfeito. E deu super certo, né? Deu super certo. E assim, eu acho que ficou muito claro tudo, desde a preparação para a prova objetiva até a prova oral. Uma última pergunta, duas últimas perguntas que eu queria fazer. A primeira é, muitos alunos, e isso aí desde que eu comecei a preparar alunos para provas de concurso público, eu percebo, muitos alunos acham que para passar em concurso tem que ser alguém especial, tem que ser um gênio, tem que ser alguém acima da média. O que você falaria para alguém que pensa isso dessa forma? Olha, eu acho que assim, existe uma mitologia de alguém que é especial. Eu vi que nessa trajetória tem pessoas que são muito boas e são acima da média. Mas a grande maioria, eu acho que 90%, assim, chutando o número, são pessoas normais, que se dedicam de uma forma normal. Perfeito, eu acho que essa definição é maravilhosa. A maioria dos aprovados são pessoas normais que se dedicam de forma anormal. Perfeito, perfeito. E a última pergunta que eu queria fazer para você é, que dica, o que você falaria para alguém que está agora querendo ser juiz, ou querendo ser defensor, membro do Ministério Público, procurador, delegado, seja qual sonho ele tenha nas carreiras jurídicas? O que você diria para ele? A dica é muito simples, como eu tinha lhe dito anteriormente, até na entrevista, que a principal dica que eu dou para todo mundo, que eu acho que facilita a vida, é quem faz aquilo por amor. Goste do que você está fazendo, goste da sua carreira, se veja como juiz, diga que vai ser juiz. Eu vou ser juiz, independentemente de sorrisos de canto de boca, de parentes. Muitos parentes não acreditavam em mim, na minha mãe. A minha própria mãe dizia, quando minha mãe chegou a me confidenciar e dizer que eu ria, ela ria internamente ou tinha pena, porque ela não acreditava. Até pela minha trajetória de escola pública e para ela também, que foi secretária a vida inteira, uma pessoa simples. Então ela via aquilo como algo impossível, entendeu? Tipo, meu filho dessa idade, sonhando acordado pobre. Você passou com quantos anos? Eu passei com 30. 30 anos. Porque eu já me formei um pouco mais tarde, até porque eu entrei na faculdade um pouco mais tarde. Perfeito. Então a grande palavra final é realmente acreditar e sonhar com aquilo mesmo e fazer com amor, não é isso? Estude com amor. Olhe para as matérias como eu tinha visto. Diga para o direito tributário nas primeiras palavras que como foi especial aquele encontro. Goste daquilo, sinta prazer naquilo que você faz. Porque passar 8 horas durante vários anos, algumas pessoas não conseguem passar 8 horas, mas 4 horas do seu dia depois de toda uma trajetória cansativa do dia, exige amor. Perfeito. É como você chega cansado do trabalho e vai cuidar dos seus filhos. Você vai fazer aquilo porque você gosta deles. Perfeito. Então estude por amor, que eu acho que isso faz diferença na minha vida. Perfeito. Eu acho que faz diferença na vida de qualquer um. Perfeito. Vitor, muito obrigado por estrear aqui o Trajetória, certo? Foi realmente uma honra ouvir suas palavras. São mais até do que palavras, são verdadeiras reflexões, né? E eu acho que pro primeiro Trajetórias, né? Para esse primeiro episódio do Trajetórias, acabar com essa frase, eu acho que é o que poderia ser melhor, né? A maioria das pessoas que passam são aquelas pessoas normais que estudam de uma maneira anormal. Aspas, Vitor Pinho. Muito obrigado, Vitor. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, cara. Obrigado. Valeu.